Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para tratar dos dois últimos assuntos relacionados a como administrar conflitos e vem esse aqui já objetivamente para administrar isso, inclusive também estilos e características. Então, como administrar conflitos? Para uma eficaz resolução dos conflitos, é preciso compatibilizar alguns passos a serem seguidos, conhecer e aplicar alguns saberes e, também, definir o estilo a ser adotado. Os seguintes passos são considerados de suma importância. São algumas técnicas. Criar uma atmosfera afetiva. Tem gente que já engrossa o caldo pela palavra como ela fala, da maneira que ela fala asperamente, uma palavra dura, um tom de voz que possa comprometer. Então, para administrar conflitos, nós temos que chegar e criar uma atmosfera afetiva. Esclarecer as percepções, sempre dar um esclarecimento. Sair falando o que você acha, o que você pensa, pode desequilibrar e desequilibrar tudo. Né? Focalizar em necessidades individuais e compartilhadas. Aquela visão humana, visão humanitária da coisa. Construir um poder positivo e compartilhado. Quer dizer, não é criar um poder para você ser o controlador, o dominador. E sabemos que as características dos ambientes de trabalho, na sua maioria do Brasil, é o posicionamento temperado com humildade, sempre é mais bem aceito. Né? Olhar para o futuro e, em seguida, aprender com o passado. Então é importante, lógico que a gente fala que passou, passou, mas o passado também, o que vivemos hoje é o resultado do que a gente fez no passado. O passado tem sua importância, o passado pode ajudar em alguma coisa, e o presente e o futuro a gente vai redesenhar, né? Como reaprender, como reestruturar, refazer, fazer uma nova configuração, se reinventar, como dizem também. Gerar opções de ganhos mútuos. Então, a boa negociação sempre é o ganha-ganha. Então, tem gente que gosta de fazer, entra em campo para fazer o ganha-perde. Ou, quando faz assim, é difícil. Difícil de ter a adesão das pessoas. E a gente pode até formar opinião negativa quando vai ver pessoas estão fazendo campanha contra você, oriundo de um conflito desse. Desenvolver passos para a ação a ser efetivada. Então, tudo que tem um processo, uma maneira de fazer, sempre fica mais fácil, sempre tem assim um resultado mais assertivo. Estabelecer acordos de benefícios mútuos. Então, você tem que ser todo mundo ganhar. Quando você trabalha em grupo e equipe, o grupo tem que ganhar. Se o grupo não consegue ganhar, estava tendo problemas graves. Né? E vai gerar divisão no grupo, vai ter muitos conflitos também. Para que a negociação possa ocorrer, é necessário que ambas as partes tenham as seguintes capacidades. Saber comunicar, saber falar o tom de voz, como se fala, a expressão correta. Sem diálogo não há comunicação nem solução possível para os problemas. A maioria dos erros, omissões, irritações, atrasos e conflitos é causada por uma comunicação inadequada. Então, nessa parte, nós tivemos um módulo falando de comunicação. Você vê que a questão do aspectos comportamentais precisam estar tudo isso alinhado para a gente ter o melhor tipo de comportamento dentro do ambiente. Saber ouvir. Muita gente fala mais do que ouve. Nós temos que ouvir mais. Ou pelo menos saber ouvir, deixar a pessoa ouvir. Ouvir ativamente, combinado a olhar para a pessoa. Então tem gente que fala aí, fala, mas não está nem olhando para você. Significa, está demonstrando pela sua atitude que não está muito interessado no que você tem a falar. E isso é ruim, porque ninguém quer que se demonstre pouco caso no que ele está falando. Então, quando se faz isso, você já vai criar uma atmosfera de conflito, ou para um possível conflito. Metas e intenções não compreendidas levam sempre a uma resolução sem sucesso. Uma comunicação é importante, então tem que saber ouvir, falar e ter o feedback se a pessoa realmente ela entendeu bem o que foi colocado.
Demonstrar interesse genuíno pela pessoa que fala e também pelo assunto. Quando a gente demonstra interesse, fica tudo mais fácil. As pessoas, às vezes, demonstram desinteresse quando chegam à reunião marcada para tal hora. É lógico que incidentes podem acontecer, trânsito, ou aconteceu alguma coisa que não se esperava, fora do programado, que possa atrasar. Mas tem gente que atrasa com frequência. Eu já participei de grupos assim. Porque no meu caso, eu procuro ser um profissional pontual. Porque eu sei que cada um tem sua responsabilidade e tempo, então eu não posso criar uma coisa que eu não consiga ver o lado dos outros. Então eu procuro chegar na hora. Agora tinha pessoa lá que toda a reunião que marcava, que estava participando, quando não vinha, chegava muito atrasado. Então era uma coisa difícil. Às vezes a gente fica calado para não gerar um conflito, que é a forma passiva de lidar com a questão. Então fica um negócio complicado. Se for falar, às vezes a pessoa vem querer se defender, colocando uma série de seus argumentos, mas já tem um histórico. Então, existem pessoas com esse tipo de comportamento. E em treinamento é bom falar sobre isso, é citar exemplos dessa natureza, para que não tenha conflito. Então tem conflito que, pelo nosso comportamento, já ajuda. A pessoa está falando, você não olha para ela. Isso demonstra desinteresse. Você pode até não estar achando, a pessoa pode até não estar falando com má intenção, mas tramite isso. Tem até um livro interessante chamado O Corpo Fala. Então, o corpo, às vezes, a nossa maneira de nos portarmos e nos comportarmos demonstra aquilo realmente que a gente está pensando. Né? Muitas vezes tem isso. Então, é importante ter esse cuidado. Demonstrar interesse genuíno pela pessoa que fala e pelo assunto. Desculpa aqui, está escrito errado. Ó. Evitar criticar ou tentar dirigir a conversa. E adotar uma posição afirmativa, mostrando respeito pela outra pessoa. Isso é muito importante. Quando a gente procede de maneira desrespeitosa, a comunicação vai estar interferida. E se já houver um histórico dessas coisas, pode ser que ali na hora venha eclodir uma coisa derradeira. Então é muito ruim ficar criticando e também ter o cuidado com esse tipo de coisa. Saber perguntar. Saber perguntar é outra faceta do ouvir ativamente, pois quem pergunta conduz a conversa, certamente. Quanto ao estilo a ser adotado, é recomendável adotar um estilo que leve à solução do conflito da forma mais pacífica possível e não prejudicar. Mas observe como os jornalistas eles fazem entrevistas. Então, na maioria das vezes, tentam se posicionar como uma pessoa que media a questão ali. Não? Tem muitas coisas que vão acende a lanterna, a luz do conflito, mas dentro de limites positivos. Mas eles sabem procuram fazer as perguntas adequadas e apropriadas e também mediam ao mesmo tempo. O que vai definir seu atual estilo de administrar conflitos está diretamente ligado a duas importantes características de comportamento: a assertividade e a cooperação. Você, quando coopera, um pouco mediador você tem que ser. E assertivo é saber realmente como fazer, como falar e como perguntar. Então agora estaremos falando também, último assunto nosso, dos estilos e características. Então, quais são os estilos e características dentro do ambiente desse? Competição. A competição sempre gera algum tipo de conflito. Buscar a satisfação dos interesses, independente do impacto que isso possa causar na outra parte envolvida. Tentar convencer a outra parte de que sua conclusão está correta e a dela está equivocada. E levar a outra parte a aceitar a culpa por um problema qualquer. Você vê como é que é um negócio interessante. Eu trabalhei com uma pessoa, um gerente, aí nós saímos, ele, assim, mais uma quantidade de pessoas de outras áreas, que a área dele estava sendo, ia ser fiscalizada, uma fiscalização que foi previamente avisada. Então ele estava dando uma corrida com as pessoas que poderiam ajudar, representando suas divisões e departamentos. Aí ele fez um questionamento em certo assunto lá, aí complementou com uma fala que eu achei bem esperta da parte, bem sábia da parte dele.
Ele falou, pessoal, isso aqui a gente tem que fazer desse jeito. Mas está aberto aí para as argumentações. Quem tiver a argumentação mais forte, ganha. Ele colocou assim num tom amistoso de brincadeira. Mas aquilo ali, ele não sabe, eu não falei para ele, mas eu recebi bem aquele tipo de fala que ele colocou, essa frase que ele colocou. E também os demais. Então, maneira sutil de você dar oportunidade às pessoas, dar a oportunidade delas também serem convincentes, porque é tudo que as pessoas querem, né? Ser valorizado ou não. Mas acabou que ninguém contra-argumentou em nada, ficou aquilo mesmo, mas o que ele falou foi muito bem aceito. Então, colaboração. Contempla os interesses das partes envolvidas no conflito e é a busca do resultado benéfico para todas as partes envolvidas. É mais ou menos isso. Evitação. Trata-se de estilo considerado não assertivo, então, evitar. E não cooperativo. E evitar todo e qualquer envolvimento com o conflito, chegando a negar sua existência e o contato com as pessoas que podem causá-lo. Então tem gente que é assim, são estilos de pessoas. Mas, às vezes, uma pessoa tem um estilo desse, evitação, porque ela não soube administrar o conflito, não soube trabalhar o conflito, tirar proveito do conflito e também usando alguns comportamentos ali, assertividade e também cooperação, mediar as coisas da melhor forma possível. Acomodação, estilo considerado não assertivo também, ó, e cooperativo. É a parte que utiliza esse estilo tende a apaziguar a situação, chegando a colocar as necessidades e interesses da outra parte acima dos seus, só para poder a coisa esfriar, que também não é tão positivo isso. Todas as partes envolvidas, todos precisam ter uma capacitação voltada para lidar com o conflito. Compromisso, uma outra característica. Esse estilo encontra-se no padrão médio, de assertividade e cooperação, em que uma das partes envolvidas no conflito desiste de alguns pontos, ou seja, negociando, ou itens, levando a distribuir os resultados entre ambas as partes. É aquilo, né? Tem gente que se focaliza só se ganhar tudo. Então a gente também tem que ter uma visão uma visão flexível sobre isso. Não dá para se ganhar tudo, nem todas. Nós precisamos entender o seguinte, se você conseguiu 50%, 60% ou mais um pouco na sua negociação, ali no momento de conflito, você se dê por bem sucedido nisso aí. Depois os outros pontos e itens que você quer conquistar pode ser uma questão de tempo, muitas das vezes, um momento mais oportuno. Então isso tudo é importante para se perceber os estilos e características. Igual eu tive uma experiência fiscalizando há uns 15 anos, 18 anos atrás, uma obra, e naquela obra, na empreiteira, eu fiscalizava as empreiteiras, pela empresa principal que era dona do empreendimento. Então, um dos técnicos que tinham lá, estava comigo no carro, estava dirigindo, ele começou a meio de que desabafar, né? Falando que ele queria sair, que ele não estava satisfeito, que não estava chegando ao objetivo. Aí eu falei para ele assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, de 0 a 100, quantos por cento você acha que você já conseguiu conquistar, implementar, fazer acontecer, fazer funcionar? Aí ele, mais ou menos, 70%. Eu falei, pô, cara, 70% se dê por satisfeito, você está um sucesso. Você não pode sair daquela visão de que você tem que ganhar tudo. Se não for 100% ou tudo ou nada. Não é bem assim. Se você fizer assim, você vai ser sempre frustrado. Então você tem que entender que você conquistou alguma coisa, você conseguiu. E tem que pensar o seguinte, você não precisa ganhar 100% de uma vez. Você ganha 1% por vez. 1% aos pouquinhos. Então você vai ganhando espaço. Isso você vai se mantendo motivado e também mantendo o seu compromisso ali. Então, só para dar um exemplo de estilos e características de algumas pessoas nesse quesito aí do compromisso. Considerações finais. O manejo de situações de conflito é essencial para as pessoas e as organizações como fonte geradora de mudanças, inovações, isso aqui é muito importante, isso pode mudar a vida de uma empresa, em processos, produtos e serviços, o aperfeiçoamento.
pois das tensões conflitivas dos diferentes interesses das partes envolvidas é que nascem oportunidades de crescimento mútuo. Não tenho dúvida disso. Então, eu tenho mais de 35 anos trabalhei só em empresas de multinacionais, dei aula em escolas técnicas, diversas escolas, como Senai, Senac, e tudo isso aí nós fomos vendo como produto final. Temos que saber, precisamos, como profissionais do mundo atual, no mínimo, lidar com os conflitos, que aí não vão se erradicar do local de trabalho sem mais nem menos. Não vai se erradicar, ser tirado como simples procedimento. Eles vão sempre existir nas formas que nós vemos falando até agora. Pode ser até que sejam detectadas outras formas um pouco mais sofisticadas, né? E mais camufladas, mas no geral o que nós falamos até agora. Então, inúmeros fatores podem influenciar o surgimento do conflito, não ficando restrito às questões relacionadas ao trabalho ou à estrutura organizacional. Os mais comuns são as diferenças individuais, os diversos níveis de competência interpessoal, as diferentes visões de mundo, entre outros. Por fim, temos aqui, não devemos esquecer que somos seres com capacidade e habilidade para ouvir e entender melhor os nossos semelhantes. Com esta postura, silenciamos nossa voz interna e deixamos crescer a voz do outro, permitindo que soe clara dentro de nós. O desejo mais profundo do coração humano é de ser compreendido, ser reconhecido, e perceber isso é possibilitar um processo eficaz de comunicação. Aqui está a bibliografia e nós finalizamos aqui, pessoal. Obrigado, que vocês tenham bom aproveitamento, bons estudos e até a próxima.